Boa noite, Evandro Arte. Estamos aqui na Rádio Apego em Cristo, recebendo um ilustre convidado, né? Boa noite, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. A Nós paz, estamos tudo ao bem? vivo aqui nas redes sociais. Tudo bem por aí? Muito frio aí? Não, Não, choveu um pouco aqui em tranquilo. Santana. Eu vim da Vila Maria, onde eu estava pondo voz guia num projeto gospel que está no forno. Que lindo, cara. Muito importante É isso. muito Muito legal. importante mesmo. Musical, É é um musical teatral. muito bacana. Para quem não conhece, né, Evandro Arte, arte popular, né, é impossível a gente não citar, né, a sua trajetória como músico, a sua trajetória, a sua visibilidade aí, né, desde os anos 90 em diante, aquele acervo, né, do samba e pagode. E hoje você seguindo aos caminhos do Senhor, como que é para você assim, você ter a sua carreira musical assim tão firme na música, né? Porque agora aquele todo aquele pessoal da década de 90, através de vários projetos aí, estão numa visibilidade muito grande e nós conseguimos ver que aquelas músicas lá, elas não foram superadas. Então, você tendo que conciliar a sua carreira musical e também tendo essa parte que você serve a Deus, como que você consegue conciliar tudo isso assim? Bom, boa noite a todos. Fiquem à vontade para perguntar o que quiser. Leandro Lima, desde as perguntas mais polêmicas, todas. Fica à vontade. Estou aqui para ser usado e ousado também. Que Deus nos deu espírito de ousadia, não de covardia. É verdade. Então, Leandro, nome do meu irmão, né? Eu É. estou, eu estou na igreja há 24 anos e no arte popular há 34. Fui levantado pastor em 2008. Fui presbítero até 2004. Fui diácono no ano 2000 e fui aspirante quando eu cheguei na igreja, que foi no final de 97, 98. Então Isso, você tava estouradaço nessa época aí, né? Porque essa época aí o pagode ele tava acho que no seu melhor momento, né? E isso. como que você conseguiu chegar até os caminhos do Senhor? Assim, como que você chegou à igreja? Você já é de berço evangélico? Como que deu esse início, assim? Minha família é católica, eu li a Bíblia de maneira histórica. Aí o Marcinho me convidou para a igreja. Ele falou: Você está um pouco chato. Eu falei: É mesmo? Ele falou: É. Você está muito crítico, não sei o quê. Eu vou te levar para a igreja. No primeiro dia, primeiro culto, eu aceitei a Cristo. Que Na outra bonito. semana eu já estava de aspirante na obra e não saí mais. E assim, a primeira pergunta que você fez, como que é para conciliar? Eu aprendi com Jesus. Eu vi Jesus indo em festas, todo tipo de festa, né? Vi ele indo para festa da Páscoa, Pentecostes, eu vi ele indo na festa na casa de Mateus, eu vi ele indo para um casamento. Eu vi que Jesus ele não tinha uma igreja fixa e eu aprendi com ele que dá para andar com Deus, com o Espírito Santo em todos os lugares que a gente vai. Então eu sou o mesmo no arte popular e fora do arte popular. Eu sou o mesmo em casa e o mesmo na rua. Eu sou o mesmo na igreja, sou o mesmo no meu cotidiano. E aí eu fui entendendo com o tempo que a melhor coisa que tem é agradar a Deus. Então aquilo que não o agrada foi sendo eliminado da minha vida, porque tanto a libertação quanto a conversão, ela é um processo diário. Exatamente.
Então E o eu Marcinho aprendi, já era cristão, o Marcinho também? ele Nossa, que estava indo na lindo, né? igreja, e ele que me convidou. E aí eu Muito legal. já entrei para a obra, aí depois a Bispa Sônia me convidou para entrar no Renascer Praise, e eu comecei Nos a caminhos aprender, dessa forma, né? aprender como se adora a Deus através da palavra e do Espírito, e na comunhão com os irmãos e tudo. Nossa, muito legal, cara, muito legal isso. Porque assim, até saiu aí esse início no começo do ano, não sei se você acompanhou, teve Hum, uma polêmica entre os cantores gospel que fazem uma música, né, com um cantor circular, né? Aí veio uns apontamentos, foi levantado, né, até alguns cantores famosos, um mandou, um respondeu, um não gostou e tal. E o que que hum. você tem, qual que é a sua opinião sobre esses cantores que dividem essas músicas com os cantores circular? Qual que é a sua opinião sobre esse tema aí? Você tem que escolher bem, né? Porque se Deus está no comando, ali também é a igreja. E isso é um evangelismo. Aí você tem que escolher quem vai participar. Mas Então, você é a favor, então? se o Senhor pôr no meu coração e ele tem um propósito, porque o apóstolo Paulo, que eu sou fã, Pedro não entendia o ministério dele, Ananias falou: não, não vou orar por esse cara. E graças a Deus, levantou o apóstolo Paulo para o evangelho chegar até a minha vida. Então, eu vou ver quem criticou, se é referência e se está vindo com uma visão dessa era pós-moderna. Por quê? O evangelho não muda, mas as pessoas mudaram. Hoje existem novas famílias, existem novas culturas, outros segmentos, e a minha linha é interdenominacional. Então eu procuro não falar mal de nenhuma cultura, porque a Bíblia fala, irmãos, não falei mal uns dos outros. Você E acha se. que sem te interromper, mas interrompendo, só pegando o Tá? gancho, você acha que a igreja ela faz um círculo bem fechado quanto a esse tipo de tema? Porque se nós formos parar para pensar, tem muitos cantores que eles cantam, né, até nas músicas, né, falando sobre religião e é aceitável. Mas quando a gente vai fazer uma participação em alguma coisa, a própria igreja ela mesmo meio que blinda, né? A essas coisas, Ó, ela. a igreja é uma só, mas existem vários ministérios. Então, cada ministério foi chamado por uma coisa. Tem a igreja tradicional, que é uma bênção. Tem a igreja pentecostal, que é uma bênção. Tem a neopentecostal, que é uma bênção. Tem a igreja que entende que não é a placa e as quatro paredes, nós somos igreja onde nós vamos. Então, como que o amor de Cristo vai chegar numa pessoa se eu menosprezar a cultura dela? Eu posso usar a cultura dela, o trabalho dela. Por exemplo, Pedro ele foi alcançado através do trabalho dele, É da verdade. pescaria. Então, eu estou estudando psicologia, Eu tenho ora, vontade, cara. não faça isso. Que nem nego fala, oh, como é que é ser pastor? Eu falo, olha, não faça isso. Porque se você não tiver o chamado vindo de Deus, você não vai aguentar ser pastor. Por quê? O pastor ele tem que estar sempre pronto. Culturalmente, o pastor tem que estar sempre pronto e ele tem que sacrificar várias coisas por amor às vidas. Não é nem por causa da Bíblia, não é nem por causa de Deus,
mas culturalmente tem coisas que não pegam bem. Então, para as vidas não se escandalizarem, você tem que sacrificar. Teve pastor que foi falar, apóstolo, eu tomo um vinho alcoólico. Sacrificaram. Entendi. Então, eu culturalmente, eu falei, não tomo mais álcool. Você está no meio do pessoal, eu posso tomar cerveja sem álcool. Um vinho sem álcool. Por quê? Para não dar motivo para alguém falar. É verdade. Para não ser motivo de escândalo. Então, cara. É que também você é um cara público, né? Querendo ou não, você é uma. Todo mundo fala que os brasileiros eles não dão importância aos seus ídolos, né? Mas eu como músico, eu trabalhei na revista Ginga Brasil, não sei se você chegou a conhecer. Lembro muito. Junto com a Cavaco, divulgação monstra pro samba. Então, naquela era analógica, né, era importante. E a gente trabalhando, a gente... O William Martins está aí com a gente. Pastor William Martins, de Guarulhos. Uma bênção. Uma bênção, pastor William Martins. Esse Wellington aqui também, ele faz parte de uma casa de recuperação. Também tem o Adriano aqui também do Itaim Paulista. E uma série de pessoas aqui. E tá simultâneo em vários Facebook. Que eles vão compartilhando aí. Aqui a gente vê nessa página nossa aqui tem 4 mais 5 compartilhou e assim a gente, fora que fica na rede disponível, né? Sentir então, no coração. Pode falar. Pode falar. Não, você que tá aqui para falar. Não, você ia fazer uma pergunta. Você ia fazer uma pergunta. Então, eu trabalhando na revista Ginga Brasil, a gente os nossos ídolos, a gente dá aquela importância, como a gente começa a tocar, a gente nosso sonho é chegar perto dessas pessoas, né, na época, né? Então hoje a gente ter você assim como você levantando a bandeira do evangelho é uma coisa muito, muito importante, porque tem muitos músicos que as esposas são da igreja, que foi o meu caso, e de várias pessoas que eu conheço, que vendo uma pessoa como você, ela vê, já tem meio que a família já ora, já tem aqui um pezinho na igreja, né? E aí eu queria saber de você se você tem noção da sua importância para esses músicos, essas pessoas que estão entre o circular migrando para o gospel, né? Que quando o cara se converte, a primeira coisa que ele vai fazer, nossa, mas será que tem um cara que toca samba gospel? Será que existe? Aí começa a pesquisar, aí vai chegando nas pessoas e passa por você automaticamente, né? Minha filha, ela fala uma parada muito louca. Ela fala, Jesus estaria nos lugares, não nos lugares que muita gente condena. Porque quando ele falou, vós sois luz do mundo e sal da terra, a luz, ela tem que iluminar as trevas. E o sal, a gente que dá sabor na vida das pessoas. Temperar. Então, aí nego fala, mas você não pode se aconselhar na roda dos escarnecedores. Mas eu não estou ali pegando conselho. Eu estou ali para apresentar Jesus. Mas você já recebeu esses apontamentos assim, não? Teve um cara que veio falar para mim, falou assim, Deus está mandando você parar de tocar no mundo, tal. Eu falei, mas a igreja também está no mundo, irmão. Jesus, ele falou assim, Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, cultura, a gente tem que respeitar. E aí, ele falou, mas não dá para servir dois senhores. Eu falei, então, é para me sair, então, do arte popular? Falou, Deus está mandando sim. Eu falei, então tá bom. Eu vou sair, eu tenho um gasto mensal
dos dias de hoje, vamos colocar de 10 mil reais, que eu pago pensão, eu ajudo na obra, eu mantenho famílias, eu tenho o meu gasto. Então, se a igreja for me bancar, é Deus que está falando. Porque Deus não quer que eu vou para a cadeia, deixar de pagar a pensão. Deus me deu tudo, porque eu não tenho apego às riquezas, eu não sou como o jovem rico. Só que eu zelo pelo aquilo que eu tenho. E o meu trabalho ajuda a manter a obra. Então, se é Deus que está falando, ele vai me sustentar. É verdade. Ele falou, não, irmão. Eu falei, não, irmão, você tem que ser responsável por aquilo que você fala. Porque tem uma par de gente que até hoje foi para a igreja e largou o seu trabalho secular, não só a música, e não foi sustentado pela igreja. Então você colocou um fardo pesado, o cara não consegue voltar para Jesus por causa desse fardo e você vai dar conta disso. É Eu muita conheço, responsabilidade. assim, para mim falar pode sair que Deus vai te sustentar, Deus ele falou para mim não sair e que ele iria me usar o meu trabalho como uma grande pescaria. Na minha igreja tem várias pessoas que eram do samba e são do samba. Com certeza. Falei, se você é fraco frequentando algum lugar que o povo sai para se divertir, para curtir, se você tem coisas que te dominam ali, você tem que deixar de ir. Se você aproveita aquilo para só se divertir e também não perder a oportunidade de evangelizar, aí tudo bem. Porque se você é fraco, apóstolo Paulo, ele falou: o mal que eu não devo fazer, o bem que eu devo fazer, eu não faço. E o mal que eu não devo fazer está sempre diante de mim. E é o mal que eu não quero fazer, sempre Está faço. sempre fácil. Então, ele teve um motivo para falar aquilo. Ele falou que a carne, ela é fraca. Ontem eu preguei sobre tentação. Tem dois tipos de tentações: a da carne e a do diabo. Então. Quando o homem consegue vencer a tentação, tanto carnal, que é a guerra da carne contra o espírito, é o espírito do homem, é E minúsculo. Quando consegue vencer, e ele consegue vencer também a tentação do inimigo, que o inimigo esperou 40 dias para atacar Jesus. Ele tem experiência de muitos anos para vir em cima do homem naquilo que o homem necessita. Ele atacou no corpo, na alma e no espírito. Né? Ele falou, você está com fome? Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quando ele fez uma leitura de Jesus não verbal, ele só de olhar já sabe o que a pessoa precisa. Ele tem experiência. Ele olhou e falou, transforma essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Então tem muita Verdade. gente que sofre por não conhecer a palavra. É Então verdade. ele Eu não vai. peço também, É, eu peço que as pessoas compartilhem também essa live, né? E uhum, que alguém tiver alguma pergunta para fazer ao sim, Evandro, e fica à vontade. aproveita que é hoje, né, Evandro? Olha, tudo que eu aprendi foi vivendo com Cristo. É verdade. Uma das coisas terríveis e que é humano, como Davi. Davi era um profeta humano. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Você vê que ele começa os salmos dele, humanamente falando, com fraqueza, com raiva, pedindo socorro. Meu, Davi, demais. Davi, ele só errou quando ele parou de lutar. Então, Mas ele, pastor, assim, ele, ele foi diante de todo Israel e confessou o pecado dele. mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, À porque vontade. quando a gente comentou com as pessoas, né, que você ia estar presente Ah, na rádio, dando uma entrevista, uhum. porque geralmente vira as entrevistas viram aquela coisa meio mecânico, né, mas quando a gente tá falando sobre dois assuntos, né, dois assuntos que é o circular
que é o sagrado e o profano, vamos dizer assim. Porque eu costumo falar que todo mundo pensa que tem dois lados musicais, né? Que é o que a igreja fala do mundo e o de Deus, né? Eles falam que é o sagrado e o profano. E eu tenho outra Mas visão. Tenho outra nem visão. tudo, nem tudo que é secular é Então, profano, né? eu ia Nem chegar tudo. nesse termo. Eu tenho um pensamento que tem três segmentos, né? Que é o que adora a Deus, o que fala contra Deus, né? E o circular que circula entre os dois. Porque é inegável Você também sabe que a que tem até pessoa. mais, né? Tem Então, até mais, porque, cara, é muito louco. Por exemplo, você já ouviu a obra do Djavan? Djavan? já muito, né? Jorge Ben? Demais, né? A gente que foi Timaya? criado nesse samba, Timaya. logicamente, Então, olha conhece tudo isso aí. as músicas dos caras falam muito de relacionamento. Então, E você pega o livro de Cantares ali, então. que é pouco pregado na igreja, né? É, Provérbios, nossa, Provérbios é demais. então tem tudo isso, né, pastor? Porque, por exemplo, é igual você falou agora há pouco, né? Você Hum. tem a sua carreira musical e você é pastor, né? E às vezes vem algum engraçadinho e faz uns apontamentos Olha, comigo não que, acontece. Comigo não que acontece. mas acontece com muita gente, né? A gente Acontece costuma porque, ver. eu vou te falar o porquê. A baixa estima, ela depende sempre do que os outros falam. A autoestima é amor próprio. Você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, você se ama porque é mandamento de Deus. As pessoas olham para a tua postura e elas não têm o que falar. Baixa estima, a pessoa sempre depende do que os outros falam. Quando você é resolvidão em Cristo, É diferente, né? assim, desses 28 anos, acho que foi 3 vezes só, teve uma pessoa que foi criticar, assim, que eu vi que ela estava querendo me incitar a ira. Aí foi até no tempo do Orkut, sei lá, né? Eu entrei no Instagram, no Orkut dela, e eu percebi que ela atacava várias pessoas. Então ela era uma militante que quer fazer terrorismo psicológico. Então ela não era referência. Eu já vi que ela era o quê? Uma pessoa que estava acostumada a fazer isso. Porque nós temos que avaliar as críticas. Se a gente está errado em alguma coisa, e a pessoa aponta e fala, opa, você está certo, eu tenho que me consertar. Mas quando é simplesmente para despejar ódio e não é referência nenhuma, não sabe nem o que está falando, você não pode dar ouvidos. Ó, existem pessoas que elas se tornam pedra. Você vai passar pelas pedras, elas vão te machucar, mas você perdoa e a ferida é curada e você continua subindo as pedras para chegar na rocha. Sabe por que eu toquei nesse assunto? Hum. Porque é um pouquinho antes da Marília Mendonça morrer, ela deu uma entrevista e ela falou sobre esse tema, né? E aí deu uma repercussão muito grande, porque ela falou que a igreja expulsou ela, porque ela não podia estar cantando, ser uma artista famosa Então, e tá na igreja. Aí então, depois veio a Simone Simaria, recebeu um ataque também da igreja sobre isso. então, Por mas isso que eu entrei nesse tema, entendeu? na verdade, quem atacou ela não foi a igreja, foi um ministério da igreja. É, Porque as igrejas que atacam pessoas, e a gente vai ver o que é, não nos representa. A minha igreja, a gente não ataca.
homossexualidade, a gente não ataca a religião, a gente não ataca a cor, a gente não ataca. E se a pessoa ela quiser um contexto bíblico para saber se a postura dela está agradando a Deus ou não, a gente ensina, mas no amor, que nem Santo Agostinho falava. Você pode falar a verdade, mas pode falar no amor. Então. Então, tem uma diferença, a igreja é uma só. Agora, existem ministérios que têm certas posturas. Deixa eu ver aqui, ó. Fiz um samba e o aniversário e foi permitido ministrar uma oração. Quando oramos, sentimos o fluir do Espírito Santo e muitos sentiram a presença, ou seja, a semente foi lançada nessa festa. Mas o pastor William, ele já foi preparado. Ele falou: eu vou fazer um evangelismo. Eu vou cantar até uma música do Circular. secular, ou se não, um samba normal, uma cultura, um samba. Eu vou cantar, mas quando eu tiver a oportunidade eu vou orar, o senhor vai estar comigo? Aí Jesus falou para ele sim. Aí Jesus ficou ali esperando, como ele estava nas bodas de Canaã. E Maria falou: Jesus acabou de vir. Ele falou: e eu com isso na chegada da minha hora? Aí ela falou: fazei tudo que ele vos mandar. E aí ele fez um milagre. Quando o pastor orou, o povo foi tocado. Então ali tem uma semente única. O nego falou: aposto e ganho que. Eu aposto, não aposto e ganho. Tenho quase certeza que existiam pessoas ali que estavam desviadas, esfriadas e foram tocadas. Maior parte das vezes é assim mesmo. Maior É, parte das cara, vezes. você tem que saber como Deus quer te usar. Você tem que ter intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja. Aí Deus falou: agora você vai ter o privilégio de pregar o meu evangelho para os gentios. Significa o quê? Povo que não era de Deus, mano. O apóstolo Paulo é monstro, mano. O Né? cara, ele tinha um mentor que chamava Gamaliel, 3 faculdades, maior filósofo de Roma. Você tem que ter mentor, meu, para não fazer besteira. Só que Paulo, ele viu que ele ia utilizar a experiência dele de faculdades e filosofia a favor do evangelho. Olha as Mas, cartas de Paulo. hein, ô, pastor, deixa eu te perguntar, deixa eu te tocar em um assunto aqui. A gente percebe o quê? Que se a gente for pegar lá no começo, você falar, um exemplo, vai, Anitta. Ah, como que você iniciou na música, sei o quê? Não, comecei a cantar na igreja. Aí você pega a Marília Mendonça, como que você começou? Não, porque eu comecei na igreja. Aí você pega aquela Ludmilla, aí você pega aquela. Como que chama uma outra morena que também que faz muito sucesso? Uma grandona. Que ela falou que fez a música inspirada no livro de. No livro de. Quando Davi, ele. Davi ele foi lá combater o gigante tal. Ela fez o bonde pesadão tal. Então ela fala: eu comecei na igreja. E aí tem muitas pessoas que começam na igreja, mas não, hoje não faz parte da igreja, mas tem um berço, a mãe tá na igreja tudo. E tem também essas pessoas que não são e hoje, né, por ser pessoas muito famosas, ela pega, vai seguir, se converte ao evangelho e vai, e as pessoas percebem que esses ministérios eles acabam tendo essa divisão, né? E a minha opinião, né, só para falar a minha opinião, eu acho assim, que quando o cara vai fazer, eles falam que é o feat que fala, né? Que é a participação. É, é. Se o cara, por exemplo, o Tom Carf, ele fez uma participação com. Fez uma participação com o Sorriso Maroto, por exemplo. Só que ele cantou música de Deus, né? Agora eu acho que eu acharia, da minha opinião, se fosse errado, ele cantasse uma música circular.
Mas que nem aquele Marquinhos Gomes. Depende do tema. Se for uma música que fala de bom encontro, de namoro, de família, qual o problema? E você vê aquele Marquinhos Gomes, ele fez uma coperça, ele cantou um louvor. Então eu sou Sim. dessa opinião. Eu sou dessa Então vai opinião. vendo. Então vai vendo. A tua opinião é boa. Aí eu te pergunto. O cara fala, ó, eu vou cantar um louvor com você, mas você também vai ter que cantar uma do meu trabalho. O que você faria? Tem que estar examinando a letra, né? Examinando a letra. Então, mas aí o cara fala, pô, mas eu cantei aquilo que você faz. Por que você não pode cantar, respeitar aquilo que eu faço? Então, até para você fazer um feat, tem que orar, tem que pedir Então, sabedoria a Deus, tem que avaliar, porque senão é uma alma que você perde. Por que as igrejas não conseguem manter essas pessoas dentro? Qual o conselho que dão? Se a pessoa falar, olha, eu vou tentar a minha carreira e tudo tal, como aconselhar uma pessoa que tem um sonho? E você acompanhar e falar, você só toma cuidado com algumas coisas. Eu já vi igreja que não aceitava jogador de futebol. então. Não vou falar mal. Eu não falo mal de igreja nenhuma. Eu nunca falo. Porque a Bíblia fala, não falem mal uns dos outros. Mas eu me preocupo com essas vidas. Tem muitas pessoas que vieram para a minha igreja que vieram detonadas. Detonadas. E é um Por causa tema de. bom a ser debatido, esse tema, né? Porque A gente vai é uma. aprender. Você falou agora que eu não bebo porque para não ficar na linha de frente Sim, de quem tal, para não dar motivo. sim, sim. Eu gostava de Então, beber. Eu mas é gostava. assim, eu Tem um monte de crente, desculpa te interromper, tem um monte de crente que bebe escondido. Um monte. E tem medo de falar, por causa que a cultura que a igreja assumiu, ela é boa. Agora, mas tem gente que não vai para a igreja porque ele fala, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de tal coisa. E não. A pessoa pode vir como ela está. Com o tempo, ela vai aprendendo com os pastores, com as pessoas, e com o próprio Espírito Santo e com a palavra, que todas as coisas não são listas, mas tem coisas que não convém mais. Não precisa, a maioria das pessoas, ó, pra você ter uma ideia, hoje nós estamos na época do. Não perde a palavra que você ia falar, tá? Não perde, guarda aí. Nós estamos na época do entretenimento, certo? Da certo. entretenimento. E o entretenimento ele está há muito tempo dominando. Então as pessoas elas não conseguem mais buscar conhecimento. Ninguém consegue muito mais teoria, porque culturalmente, tanto a internet quanto o dinamismo e vários outros segmentos de sucesso trouxeram uma leveza para as pessoas poderem rir e curtir. O entretenimento dominou. Então, como que nós vamos equilibrar o conhecimento, tanto da palavra quanto de especialidades, da psicologia, sociologia, a pessoa estudar para ser professor, médico? Como nós vamos conseguir equilibrar isso? Essa é a minha preocupação. Então, você pode ver, cara, se fechar três coisas, se acabar, explode o mundo, que é boteco, igreja e futebol. Se não tivesse igreja, o mundo iria explodir. Imagina, né, cara? Porque o que a igreja acolhe de pessoas e cuida é fora do normal. Mas tem gente que consegue ficar bem no boteco porque ninguém o entende. Então ele bebe ali para aliviar as dores. E o emocional, se você não souber lidar com ele, porque o nosso culto é racional, tem gente que se perde, cara. Aí fica dominado pelo álcool, pela droga e por outras coisas. E para cuidar de uma pessoa,
que ela tem uma dependência química, que são muitos. Tem pastores que têm dependência química. Eu já fui dependente químico. Então, se você for ver na neurociência, quando a pessoa consome uma pedra de crack, no corpo dela abre várias janelas que são neurotransmissores e eles ficam gritando querendo a química. Se ela não é ensinada que é só um tempo de abstinência e que ela pode resolver o problema, é através de Cristo e de alguém que acompanhe, porque quem tem que acompanhar as vidas somos nós, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. É a gente que vai lidar com o comportamento humano. Deus deu essa parte pra gente. E se eu não acompanhar uma pessoa que tem problema e me dedicar à vida dela, saber o estado que ela está, ela não vai conseguir. Porque essa parte Deus transferiu pra gente. Então eu tenho que saber como é que funciona a química no corpo, como que funciona o emocional da pessoa, o racional, como que é se relacionar consigo e trazer sempre com base bíblica. Ó, Daniel 12:4 fala que nos últimos dias os homens correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicaria. Quer dizer, hoje tem várias ciências. Olha aqui que o pastor falou: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar todas as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes. Então aqui está falando de pessoas que estão tristes, está falando de salvação, pessoas que estão presas. Cara, isso é muito profundo. Você tem que ter uma intimidade muito grandiosa com Deus para poder falar com uma pessoa que está muito triste. Então você vai ouvir, e se a tristeza dela vem desde a infância, meu irmão. Para você falar de trauma, você pode gerar novos traumas. Tem que saber falar. A Bíblia ela é muito profunda. Então você tem que orar muito, falar: Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso naquela época e o que o Senhor quer dizer na época de hoje. Como eu devo lidar com tal pessoa? Meu, todas essas ciências aí é tudo Deus que deu para o homem, cara. É verdade. Deus deu inteligência para o homem aprender. Então, todos os dias nós temos que nos esvaziar para aprender com o Senhor, com as pessoas, perguntando o que com a você vida. acha da vacina, pastor. Olha, eu tomei ontem a 3ª vacina e tomei a da gripe. Então a vacina ela é um imunizante, né? Nem todos que são vacinados conseguirão resistir, mas você vê, infelizmente é uma dor terrível. Quase 700 mil pessoas perderam a vida. Só Não, que tá mais falando de sobre a conspiração, não a importância. a conspiração, o antivacina. As pessoas que falam que não é de Deus. Então, qual a base bíblica que essa pessoa tem? Eles falam de ordem mundial, entra em outras Então, questões. mas você pega a numeração, 700 mil, né? Infelizmente é uma dor que o Espírito Santo console. E preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Mas 22 milhões conseguiram a cura. Conseguiram vencer. Então, cara, a ciência tem que ser respeitada. A ciência é um dos braços de Deus para a manutenção do corpo. A gente tem que tomar cuidado com o sofisma, né? Mentiras que tornam verdade, fake news. E eu vi uma entrevista, falaram para mim também, eu fui procurar ver, que das 100 pessoas que estão pegando agora, né, depois dessas vacinas, só 7 que são pessoas que foram vacinadas e o vírus está vindo mais... O vírus está vendo mais brando, né? O vírus ele tem 4 atenuantes. A vacina que a gente toma, a maioria, é o vírus no 4º estágio. A maioria das vacinas é isso, se não todas, se não me engano. Então você toma a vacina com o vírus ele bem fraco, para o teu corpo criar anticorpos. Estão dizendo que a Omicron, que ela tem um alto contágio, não é letal,
estão dizendo, quem não tem interesse farmacológico e tal, que essa vai ser a imunização rebanho. Eu não tenho certeza, mas se todo mundo se todo mundo for vacinado, segundo a ciência, a gente vence o Covid. Mas a vacina e você ser contaminado, será que não é muito parecido? Se a gente toma algumas vacinas, que é o vírus no final? Então. Cabe os especialistas, né, nos trazerem isso, né? Porque algumas vacinas são... Mas tem algumas igrejas que ficam falando que não pode tomar, que isso, aquilo. Então, aí os caras ficam falando que vai... Aí gente morre. Aí vai vendo, fujam para os montes, sabe? Mano, tem igreja que falou assim, ó, praga nenhuma chegará à minha tenda. Uma bênção. Só que, você esqueceu que nós estamos vivendo tempos de Mateus 24? Que nos últimos dias haverá epidemias e pestes em vários lugares, mas não em todos os lugares. Então a gente tem que o quê? Em Romanos 13 fala da obediência às autoridades, se tem o ministro da saúde, se tem o MS, se tem pessoas que comprovam, toda autoridade é levantada por Deus. Eles vão errar? Eles vão errar. Mas aí vem um pastor e fala, praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu conheço mais de 20 pastores que morreram. Que utilizaram isso e esqueceram dos tempos modernos. Dos tempos modernos que a gente fala Novo Testamento. Existem coisas que para aquela época, amém. Mas e o que Deus próprio... Eu não posso ir contra Deus. Deus falou que nos últimos dias, no fim dos dias, haveria terremotos, pestes, fomes, em vários lugares. Então, para mim afirmar alguma coisa para alguém, cara, eu tenho que pensar muito, orar muito, estudar muito, cara. Para não ir com a turma, né? Ir no balanço, ir na emoção, ir com a turma aí, depois achar que é Deus e morrer. Minha mãe tem 80 anos. Ó, a gente usa sempre o álcool 70 no borrifador, no corpo todo. Porque, por exemplo, você chega da rua, o vírus está na tua roupa, ou está na tua máscara. Tem gente que entra para casa e leva a roupa para o tanque. Beleza. E se nesse meio do caminho você esbarrou num móvel e o vírus ficou ali, ele fica alguns dias. Na Alemanha, muitas pessoas morriam porque elas conviviam com o vírus. Então a gente joga álcool no corpo inteiro, na sola do pé, na casa toda. Minha mãe nunca teve contato com o vírus. Por causa do álcool gel e esse procedimento que a gente usa em todos os alimentos, em todos os saquinhos, em tudo. Se o vírus ele depende da higienização, então você tem que parar e pensar, peraí, ele pode estar na minha máscara. Eu não o respirei, mas ele pode estar na minha máscara. Ele pode estar na minha roupa, ele pode estar até no cabelo. E aí, como é que fica isso? Aí não toma vacina, e aí? Então, aí você não toma... A vacina, ela protege a maioria das pessoas de não ter... de ter uma imunização maior contra o Covid. Agora, tem gente que tem outros problemas e a pessoa não vai morrer do Covid. Vai morrer dos outros problemas que são atacados pelo Covid. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que vigiar muito, cara. Tá acompanhando e ver aquilo que é fake, ver as fontes, ver aquilo que é fake news, o que não é. E tem que ficar bem atento com esse negócio que eu não tomo, né? Depois. Não. Aí você não toma, aí aquele jogador de tênis, ele não tomou, ele está sendo banido de entrar em países e poder jogar. Ó, vou pegar aqui o álcool gel, certo? Ó. Eu imunizei, certo? As mãos. Beleza. E se o vírus estiver aqui? E eu fizer assim, ó. Cocei meu nariz. Como é que fica? Então não é só isso aqui.
Você vê que a China, ela higienizou as ruas inteiras, muita gente, país de primeiro mundo. Em Israel, o pessoal usava o bicarbonato de sódio para fazer gargarejo, porque ele é um dos imunizantes também, se eu não me engano. Estiver falando besteira. Então, na guerra, a gente tem que utilizar todas as ferramentas. Ó, o William está falando verdade, pastor Evandro. Cara, eu aprendi a ser muito crítico, mas não chato. Já chega o tempo de ser chato, ser o dono da verdade. Aí eu falava para Deus, o Senhor me criou para viver só 70, 80 anos e morrer. Pastor. Eu vou tirar minha onda. Deixa eu só explicar isso aqui que é muito importante. Eu vou tirar minha onda. Então não quero saber de compromisso com ninguém. Vou continuar tirando onda. Se o Senhor me criou para isso. Então, aí em 1997, o meu pai veio a falecer nos meus braços, Nossa. no quintal de casa que eu estava correndo ele, levando ele para o hospital. Ele se estribuchou todo e eu vi o espírito do meu pai rasgar os céus. Depois de 2 dias, Deus falou comigo numa Bíblia que eu estudava, era até católica, tinha 6 livros a mais. Ele, um vento, e abriu numa parte da Bíblia. Então ali eu não tenho desculpa. Eu entendi que o nosso espírito vai para Eclesiastes 12, vai para Deus que o deu. Então existe vida eterna. Eu não posso questionar mais Deus, porque eu tive uma experiência. E quem acredita em mim, acredita no meu testemunho, porque a Bíblia fala, mas bem-aventurado aquele que não me viu e crê, eu creio em Jesus, mesmo sem eu tê-lo visto em carne e osso. Mas eu tive experiências com ele em vida. Por exemplo, eu caí de 6 metros de altura e quando eu fui bater a cabeça em 2018, alguém segurou a minha cabeça. Pela medicina, era para mim voltar a andar, se voltasse a andar depois de 1 ano. E pelo tempo que eu fiquei ali perdendo sangue, 7 horas, só eu, e Cristo não era para eu estar vivo, os bombeiros falaram. E o Senhor me sustentou, eu falei, eu não quero ir embora porque eu te conheço, eu quero chegar em cima cheio de frutos. Eu sei que o Senhor existe. E eu sei que o Senhor pode me livrar. Eu não quero ir embora. Depois de 7 dias ele falou comigo no hospital, eu te parei porque vocês são muito ocupados. Então tem muita gente que ela acorda já ocupada, não dobra o joelho, não acorda mais cedo para ter um tempo com o Espírito Santo, orar a ele, fazer aquela terapia, hoje eu estou precisando do teu sentimento, que é fruto do Espírito, que são 9, estou precisando de paciência, estou precisando de calma, estou precisando de alegria, e depois meditar com Deus, falar, estou apresentando o meu dia. Jesus, ele meditou com Deus, ele falou, ó, orai para que não caia em tentação. E ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Deus falou, não tem jeito, ele falou, seja feita a tua vontade. Ali, ele meditou. Ele sabia o que ia acontecer com ele, então ele se preparou para aquilo. Mas ele teve uma angústia terrível. Diz que o homem suou até sangue. Mas ali ele teve um tempo com Deus. Ele ficava subindo para o monte, chorando e voltando. E os caras dormiram. Então ninguém chegou com ele nesse momento. Mas era a responsabilidade dele. Então eu entendi qual é a responsabilidade do meu chamado. Então, todos os dias eu faço meditação e terapia com Deus. Eu faço jejum quase todos os dias. Hoje eu fiquei 17 horas sem comer. Tenho que falar isso por quê? É forte. O Senhor me preparou, mas não me doeu nada. Só tomei água e café. E eu comi um ovo cozido antes da live. Porque, por exemplo, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. O Espírito Santo o preparou para enfrentar o diabo. Você está com fome. Aí ele foi lá e enfrentou o diabo com o quê? Com o Espírito e com a palavra. Você não pode enfrentar a tentação sozinho. Você tem que orar a Deus, meu. Você está para cair de novo na droga. Está para cair de novo em adultério. Está para cair de novo em loucura. Você não pode ir sozinho combater a tentação. Jesus, ele estava no Espírito. E a palavra o orientou como ele ia agir em meio à tentação. Mas ele estava no Espírito, ele estava com Deus. E Jesus, próprio Deus, se esvaziou de todo o poder. Ele sentia as mesmas tentações que a gente. As mesmas dores. A paz de Deus, Márcio Cruz.
Você entendeu? Então, o que eu entendi sobre tentação? Existe a tentação que é carnal, que ela nos instiga a fazer tal coisa, qualquer carne é fraca, a carne é fraca, então eu posso lutar contra ela, e aquilo que é momentâneo não vai resolver o meu problema, pelo contrário, e também tem a tentação que vem do diabo. É. Então, contra as duas, eu não posso lutar sozinho. Vai ter dia que você vai ter que jejuar. Mas quem vai te fazer você jejuar para enfrentar uma batalha espiritual? É o Espírito Santo. É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Verdade, pastor. Pastor, manda um abraço pro Duda. Alô, Duda! Duda Um Mendes, abraço, conhece? mano. Conheço. É. Bênção. Covid pela segunda vez aqui. Pegou a Covid na segunda, mas agora ele tá bem leve, né? Não tá sentindo muita. Assim, como ele já criou uma imunidade através da vacina e do próprio vírus, ele já tem uma resistência maior. Meu Deus, ele colocou a cura no nosso próprio corpo de várias coisas. Saiu uma matéria na revista super interessante que quem tem fé se cura mais rápido. A própria ciência observou isso. Glória a Deus. Quem tem fé se cura mais rápido. Aquela mulher, ela estava 12 anos dependendo da ciência da época. Não aconteceu nada na vida dela. E ela não podia sair na rua, porque quem tinha esse tipo de enfermidade não podia sair. E Manda um ela não podia. abraço pro Dinei. Alô, Dinei. Dinei é bênção. Dinei é monstro. E aquela Dinei do mulher, Gueto. Dinei é monstro. Eu sou fã da voz dele, do ministério dele. Ele é monstro. Amo esse cara. E fico até emocionado em falar. Tem uns irmãos em Cristo que eu quero encontrar todos com eles um dia, ficar só falando de Jesus. Ele vai Então, ser o próximo aí, se Deus quiser aí, pra gente vai ser bênção, conversar. vai ser bênção. Pode ir que vai ser bênção. Ele tá com um E o, time o, forte lá, né, o pastor? pastor, ele assumiu o ministério dele, a responsabilidade dele. Tem o pastor Mido Virgínia, que é outro monstro. O Vaguinho, outro monstro. Então, e aquela mulher, ela não podia tocar em ninguém. A medicina não fazia nada por ela há 12 anos, ela estava com fluxo de sangue, podia nem sair. E ela não podia tocar em Jesus também, porque Jesus era um sadique, era um cara que alcançou todos os níveis morais e sociais da época. Mas ela falou: hoje eu vou tocar nele. Então a fé dela, e ela foi, tocou em Jesus, e olha que muito louco, Jesus falou: opa, alguém tocou em mim. Jesus virou para os caras que era a segurança dele, os apóstolos faziam segurança, faziam tudo para ele, amigos dele, alguns. Ele falou: Jesus, está todo mundo colocando a mão em você. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque do meu corpo saiu virtudes. Aí a mulher, ela não podia falar que ela poderia ser apedrejada, presa. Ela falou: eu te toquei. Ela não podia ter falado que tocou nele, porque ela estava doente. Ela não podia nem sair. Aí ele virou para ela e falou: a tua fé te curou. Mas ela correu um Verdade. risco muito grande, ela não podia pôr a mão dele, não podia nem sair na rua. Olha, mano, quando você vai aprender com os mestres na palavra, o que é um sadique, porque ela não podia tocar em Jesus, por que não tinha cura isso na época e Jesus curou ela? Apenas um toque, cara. Meu, eu sou um dos maiores paga-pau de Jesus. Sou um dos maiores paga-pau. Ele sendo o primogênito da criação, quando Deus criou a imagem dele, criou a imagem dele em Cristo, então Jesus, Deus já era Cristo, só criou a imagem. E ali tudo foi feito por intermédio de Cristo, junto com Deus, que é Espírito, e Cristo, a imagem do Deus invisível. E ele se esvaziar de todo o poder e vir até nós, nos ensinar e morrer pelos nossos pecados, porque ele quis recuperar o que era dele. Cara, que amor é esse, mano? É E ele fantástico. sendo soberano e eterno, e ele veio na plenitude da violência, meu. Não era como agora, não, que nego mata já rapidinho, não. Para matar uma pessoa, eles ficavam horas e horas fazendo ela sofrer, meu. Nossa. E ele veio, sofreu tudo isso, meu. Porque ninguém poderia pagar. Você A já mat... ficou frustrado assim de
querer que uma pessoa alcançasse essa verdade, a pessoa não vai, é ruim, né, Várias cara? vezes. É Várias ruim, vezes. né? No começo da conversão, você quer enfiar Jesus goela abaixo. É, Mas depois você aprende e fala, não, eu não posso oferecer Jesus tão barato para os outros. Elas têm que aprender quem ele é e tudo que ela fez. Porque o nego fala, você tem que aceitar Jesus. Por exemplo, o jovem rico. Ele foi feita uma proposta para ele, Jesus falou para ele, dá tudo que você tem e me segue. Ele falou, não consigo, porque ele tinha apego aos bens materiais. Ó, ó o pastor William só está ministrando, o cara é bom demais. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz entre os homens. Meu Deus. Meu, Jesus é o autor da vida, cara. Tem um versículo bíblico que fala, né, pastor? Jesus é o autor da vida, meu. é. Nós só temos vida por causa de Cristo. Você sabia que a Bíblia, quando ela foi colocada como livro, só existiam 5 livros na época que a Bíblia foi colocada no mundo. Não Era estou só falando de 5 Pentateuco, não. livros? Só tinham 5 livros. Um deles era Troia. Cara, eu não sabia, não. Um deles era Troia. É bom ficar vendo você. Ó, vou falar uma coisa aqui, eu tenho que falar. Obrigado, Márcio, obrigado. Vou ter que falar uma coisa aqui. O Márcio é. Olha o que ele falou, ó. Grande Leandro, quem te conheceu com os olhos humanos. Hoje acredito que Deus é tremendo. Ele transforma mesmo, obrigado por ser irmão em Cristo. Olha esse testemunho, mano. É Você forte, tá né? vendo? Você sabe o que você ganhou? A coroa da vida. Eu creio, pastor. Quando você vence a tentação, Tiago fala isso. Tendes por grande alegria ao passares por várias tentações. Porque quando você bem-aventurado é aquele que vence a tentação, suporta a tentação, ele ganha de Deus a coroa da vida. Falei, Senhor, a tentação é só um momento. E o Senhor vai estar comigo no meio da tentação. E o próprio Deus se incumbe de dar o escape da tentação. Então, aquele espaço que o inimigo tinha, ele perdeu. E ele saiu envergonhado. Então, você fez a sua parte, você suportou a tentação. E o Espírito estava ali, e você sabe que a palavra também estava te conduzindo. E aí Deus ele passa a confiar em você e ele te dá a coroa da vida. Os anjos olham para você e falam, olha, o cara tem a coroa da vida. Ali não é qualquer um, não. Vamos supor isso, vamos acompanhar. As pessoas veem em você um brilho diferente. Aí você fala, meu, eu não quero mais me sujar. Eu não quero mais pecar. Eu não quero cair mais nessa. Eu quero ficar. Eu sou templo do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não, não, não. Eu vou lutar até o fim. E se algum dia acontecer de eu cair numa outra tentação, eu vou ali no livro de 1 João e eu vou confessar: Jesus, essa eu Pastor, não resisti. Oi. fala uma coisa de Deus pra esse cabeleireiro aqui, ó. Ah, Que esse cabeleireiro aqui, como é o nome ó, dele? esse Flávio, ele não penteou meu cabelo. Eu falei, eu vou fazer a live com o Evandro, você me deixa bonito. Ele não teve tempo. E ele Ah, tá rindo aqui, ó, porque meu cabelo não tá bom. Eu quero que você fale alguma coisa pra esse varão. Essa rádio tá uma benção, pastor. Ó, a gente divulga esse abençoado aqui e ele deixa a gente participar de uma live assim, ó, todo descabelado e ele fica rindo ao vivo aqui, ó. Fala alguma coisa pra ele, pra nós. eu não posso. Ele quer aparecer, Eu não ele posso quer falar ser, da. alguém falar dele. Eu não posso falar da parte de Deus. Eu posso falar da parte do homem, né? Porque assim, ó.
ele que cuida do seu cabelo, eu tenho um cara que cuida de mim também, do meu cabelo. Eu posso dizer a ele assim: eu só vou continuar cortando cabelo com você se, além de você me patrocinar, porque eu estou divulgando o seu trabalho, você me deixar sempre bonito, um corte que vai me deixar sempre bonito e me ensinar. Olha, tá Você vendo? sabia que eu já fui cabeleireiro? Então não tem como te enganar, né? Se o cara cortar mais ou Já menos, você fui já ca- sabe. Então, meu cabelo tem que cortar uma vez por semana. E agora, eu não estou usando mais ele escovado. Eu levanto ele e coloco um álcool gel, porque o laque direto, ele danifica um pouco o cabelo. E minha filha Ah, ajuda a é? cuidar do meu cabelo. Eu ia cortar ele hoje. Eu corto uma vez por semana. Mas eu sei que você está brincando. Ô, Flávio, você sabe que esses cortes atuais, que é o degradê, cara, é muito difícil de fazer. É, né? Tem que ser monstro. Olha, é uma arte, meu. Ele tá aprendendo, ele vai chegar lá. Aonde que é o salão dele? É próximo daqui. Só que Que assim, bairro que né? é? Que bairro que é aí? Aqui é Penha, né? Entre a Penha e entre a Aricanduva, que é entre os dois aqui. Próximo Da do Shopping hora. Aricanduva. Próximo do Shopping Como é que é Aricanduva. o nome da barbearia dele? Lá é a barbearia do Flávio. Ele queria Que que você legal. falasse o nome dele. Não ia ter jeito, Laiá, amigo. barbearia do Flávio. Aí, galera, quem foi da Zona Leste, for perto, vai lá conhecer. Fala que viu a live, troca uma ideia lá. Aí vai pagar vai ter desconto com ele lá. Difícil ele ter espaço na agenda, né, pastor? Ele Então o deixou cara nós é fazer bom. a live tudo danado, mas a gente tá bom assim, né? Você faz a É live como que. quantas vezes por semana? Então, eu tava fazendo de segunda e terça, aí eu tava fazendo uma live de quinta específica, que era só debate bíblico mesmo, e temas bem difíceis, sabe? Tem Dízimo, temas que eu sabe? confesso que eu ainda não estou preparado para falar. Ó, esse Leandro me dá um trabalho, ele tá falando aqui. Esse cabeleireiro, viu? Mas tá É, bom. Pastor, eu preciso falar também que é gostoso, é bonito a gente ver você falar de Jesus, você fala com emoção, você chega, brilha, cara. Então eu tenho certeza de que quem as pessoas que é realmente de Deus, ela sabe conectar o Espírito Santo. E a gente fica aqui vendo você falando de Jesus, assim, a gente só fica só recebendo, só o ensinamento e é eu também muito estou aprendendo muito legal, aqui, meu. cara. E você sabe de uma Ah, coisa? Eu mas gosto, eu gosto muito de pregar. E a eu minha agenda percebi. está aberta, minha agenda está aberta. Eu estou com umas mensagens de Deus aí, fresquinhas, cara. Quero pregar, quero pregar. Quanto você cobra, meu? Dá uma oferta de amor lá, uma oferta missionária. Ah, não tem, eu vou do mesmo jeito. Eu quero pregar. Ó, vê aí de novo. Ó, o Márcio, pastor, lindas palavras, estou em plantos aqui e como o céu se abrisse, Deus falando comigo, meu Deus. Aí, ó, essa live já serviu aí para. Você sabe que uma das emoções é a adoração, né? A adoração é emoção. É uma emoção que você não precisa de planejar para dominar, essa você pode soltar. E o Márcio Cruz está sendo tocado aí. Eu fiquei várias vezes emocionado aqui nessa live, só que eu contive. É muito Mas, legal, né, cara? nossa, é maravilhoso demais. E a Maravilhoso. gente, a gente sabe, né, que o evangelho, ele tem pressa, né? Ele tem pressa, ele é para ontem, né? A gente tem que falar do amor de Deus. O evangelho, ele é a boca de Deus na terra, ele é o plano de Deus para salvar a humanidade, né? E a palavra fala, nos ensina que se não tiver ninguém para pregar, como que a mensagem vai chegar, né? Então a gente precisa usar esses veículos, né? Eu até, de antemão, assim, a gente fica muito agradecido de você ceder Eu o seu também. tempo, né, meu? A Não, gente sabe como que é, né? eu aprendi, eu nem terminei de dar o testemunho.
No hospital, depois de 7 dias, Deus falou comigo: eu te parei porque vocês são muito ocupados. Então, nunca mais me ocupei para Deus. Nunca mais. Quando ele falou vocês, ele falou igreja. E sabe o que me veio à memória? Eu fiquei imaginando a emoção de Isaías. Deixa eu ver se é o meu que está aqui. Não, barulho é daí. A emoção de Isaías quando ele viu o Senhor e serafins e querubins tampando o rosto dele. Isaías falou: eu estou perdido, porque eu ando com um povo maloqueirão de lábios impuros e eu também tenho lábio impuro. Ele se viu ali, né, numa sinuca de bico, perdido, num labirinto. Ele falou isso. Quando ele falou isso, o Senhor enviou um anjo com uma tenaz, que é um instrumento, e o anjo tirou uma tenaz do altar, tirou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías. E ali foi retirada toda a iniquidade que ele falou para Deus que ele tinha. Deus já sabia, mas ele falou que tinha. E ali, quando ele falou para Deus que tinha, foi retirada a iniquidade dele. E aí o Senhor virou para os anjos, virou para Isaías. Aí Deus pôde falar, né? Porque Deus não lida com a iniquidade, né? Deus pôde falar, né? É verdade. Manda um abraço ele falou... pro Daniel Renovado. Ô, Daniel Renovado, você tem que entrevistar ele. Esse pastor é monstro. O ministério desse pastor aí... Eu entrevistei ele já. As pessoas ficam pedindo mais. Ele é uma benção, né? Canta muito, prega muito. E ele é um dos guerreiros do evangelho. Eu profetizo e peço que Deus abençoe o ministério dele poderosamente. Que Deus mande recursos para o ministério dele. Para que ele possa fazer mais. Em nome de Jesus. Benção. Ele colabora com a gente aqui em tudo. Cara. Ó, Isaías, ele não sabia que ele iria virar o maior profeta messiânico. Ele não sabia que ele ia estar no livro mais vendido de todos os tempos, com 66 autorias. E sabe que Isaías teve? A palavra no grego chama teopneutos. Ele teve uma inspiração divina. Escreveu 66 livros, do cara que mais anunciou a vinda de Cristo. Ali é o Apocalipse do Antigo, né? É escatológico. E ali, muita gente que está vendo aí a live, não imagina, né? A pessoa fala assim, como é que eu vou servir a Deus? Estou cheio de pecado. Meu, é só você falar a tua fraqueza, aquilo que você não quer mais. O Senhor te limpa, te cura, e ali começa o teu ministério. Você vai errar? Claro que você vai errar. Mas você vai aprender com os erros. Você sabe uma coisa gostosa de pregar, ô Leandro? É sobre pecado e sobre arrependimento. Todos nós temos que procurar a etimologia da palavra. Tem uma razão para que Deus ele escrevesse a Bíblia no hebraico, um pouquinho no aramaico e no grego. São tudo línguas populares. Você pega o que significa arrependimento no grego, chama-se metanoia. Noia é conhecimento e meta é onde você quer chegar depois. E o pecado, no grego, é hamartia, é errar o alvo. Errar o alvo. Aí você pega essas duas palavras, o arrependimento, metanoia, e o pecado, que é o hamartia, errar o alvo. Deus, ele permite eu aprender uma nova maneira de alcançar as minhas metas sem errar o alvo. Cara, olha que gostoso. Então, o arrependimento é aprender uma nova maneira de alcançar as minhas metas sem errar o alvo, que é Cristo. Isso é maravilhoso, cara. Por isso que nós temos que buscar conhecimento mesmo, ter um mestre na palavra. Você vai entrevistá-lo, é o pastor Marcelo Gonzaga. Cara, é um dos caras mais sábios. Ele,
Todas as vezes que eu quero aprender alguma coisa, ele começa a falar, eu paro para ouvi-lo. Ele aprende comigo, eu aprendo com ele, porque o meu evangelho é para pessoas que estão na igreja e pessoas que estão fora da igreja. Ele é o assembleiano que ele tem 6 pós-graduação. Ele é um mestre na palavra terrível e um dos caras mais humildes do mundo. Quando você fala alguma coisa, ele fala, posso te ajudar um pouco? Quando ele fala, posso te ajudar um pouco? Ele acaba com tudo, mas no amor, cara. É muito legal. Tá Pastor, louco. pessoal, Ah, tô falando com você ao mesmo tempo, eu tô no chat da rádio, que nós estamos ao vivo na rádio também, que é a rádio sim. pelo aplicativo Apego em Cristo, pelo Ô, site glória. apegoemcristo.com.br e pelo canal da rádio também. E as pessoas estão falando que a gente não tamo, que a gente está falando só com as pessoas do Instagram e do Face, que a gente não está mandando um alô para as Manda um alô pessoas que tá da rádio, todos que estão da ouvindo rádio. aí. E se Pastor eles tiverem Paulo, perguntas, ô, Pastor Paulo, Pastor um Paulo abraço, que Pastor Paulo. Que igreja que é? Qual o ministério dele? lá é Madureira, Nossa, tremendo. como que é a Assembleia de Deus. Eu fui pregar, eu prego sempre em algumas assembleias que me são permitidas, né? E eu fui pregar na Assembleia do Cangaíba, igreja que tem 70 anos, uma das mais antigas. Entrou Eduardo Matos, o Wellington Oliveira também, Um abraço para eles, Deus abençoe. Pastora Vera, Pastor Eliette, Pastora Maria. Pastor, peraí, pergunta que igreja que é a pastora Vera, eu acho que eu conheço. Chama as vivas do altar de Deus. Ah, eu pensei que era minha prima, que ela é de uma É. igreja apostólica. Moisés, aí da Zona Norte, te conhece. Ô Moisés, vindo das águas. Tudo bom, meu querido? Ele é daí perto aí, de Que igreja que você. ele vai? Qual ministério que ele vai? Vou ver aqui. É aí acho que é parada inglesa, né? Aí que se perde você. Nossa, eu sou nascido e criado na parada inglesa. Você não mora na parada inglesa, você mora por aí, né? Eu, eu, Pelo... eu, morei, eu morei na parada inglesa e agora eu estou em Santana. Morei na Água Fria um bom tempo também. Eu estou. É que Mas eu é estou Zona procurando. Norte também, né? Sim, eu estou procurando aqui um negócio que eu quero deixar uma palavra para todos aí. Quero agradecer também aí a rádio Missão Evangélica no Brasil, Apostólica no Brasil também, que é uma turma de Guarulhos, que também eles estão aí também acompanhando o William Martins também. Louvado Hum, seja Deus. Ah, eu acabei de falar, um ele abraço para colocou todos. Missão Evangélica no Missão Evangélica. Brasil. Deus Eles têm uma abençoe. rádio, inclusive através deles que eu ministrava na rádio com eles lá e a gente fazia muita vigília também. A gente começou a fazer aqui também através dele, que aqui era só um estúdio, né? Eu Uhum. toco na banda do Jefinho lá da. Jefinho, é o que tem o estúdio? É, ele mesmo. É uma benção. Eu toco Ó, na banda dele e tem um grupo de samba gospel também. eu quero deixar uma palavra antes da gente encerrar, que eu já estou aí no teu espaço há 1 hora e 17 minutos. Ia falar isso. É que falar de Deus, o tempo corre, né, pastor? Bora, bora. Eu quero deixar uma palavra aqui que está no livro de Efésios, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 11. Quero deixar a palavra para todos, para as igrejas, para os líderes, né?
Eu gostaria de ter falado também sobre as águas de Meribá, mas o Espírito Santo pediu para eu falar sobre isso. Eu vou ler e vou explicar rapidamente a minha hermenêutica pelo Espírito e vamos orar junto pelas pessoas, amém? Pode Amém. ser? Com certeza. Bom, capítulo 3, versículo... Vou ler a partir do 4. Efésios 1:4. A Efésios partir do 3:4. 4. Vai a partir do versículo 3. É Como me versículo foi... 3. Efésios 3, do 3 até o 11, tá? Tá. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual noutros séculos foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de poder anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Vou ler o 12, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. O versículo que eu quero poder orar é o 10, para que agora, pela Igreja, nós, independente do ministério, do seu chamado, porque é uma igreja só com vários ministérios, denominações são ministérios, e cada um tem uma maneira de servir a Cristo. E igreja, nunca tem igreja pequena. Todas as igrejas estão em crescimento. Todas, não tem igreja pequena. Para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela Igreja. Então Deus ele quer derramar a multiforme sabedoria dele sobre todos os ministérios e sobre a Igreja. A multiforme são as diversas maneiras que Deus resolve os problemas da humanidade. Através de quem? Da Igreja. Eu creio que o Senhor está derramando sobre a Igreja, através dessa palavra, a sua multiforme sabedoria, para que ela seja conhecida dos principados e potestades, quer dizer, os problemas serão resolvidos por Deus através da Igreja, problemas que esses principados e potestades causam na humanidade. Mas eles serão resolvidos através da multiforme sabedoria de Deus, que ela é infinita, porque Deus ele tem diversas maneiras de resolver os problemas. Então não dá para ele resolver só através do pastor Evandro, através do Leandro Lima, através do pastor William. Ele derrama sobre toda a igreja que está na terra, a sua multiforme sabedoria. Então, cada ministério vai receber uma porção para poder lidar com os problemas atuais. E a igreja vai ter respeito, porque essas malignidades que agem, os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal desse mundo tenebroso, tem que saber que Deus age através da igreja.
e que nós vamos resolver problemas das pessoas porque Deus opera através de nós. Mamanturelabás. Louvado seja Deus. Aleluia. E que a multiforme sabedoria de Deus está sendo derramada agora sobre a igreja. Ela já foi derramada há mais de 2000 anos, mas tem igreja que ainda não alcançou essa plenitude. Então, todos os dias, Senhor, dá-nos a tua multiforme sabedoria, porque a humanidade está passando diversos problemas. O que o Senhor quer usar através do meu ministério? O que o Senhor quer resolver através do ministério do pastor William, do pastor Paulo, da pastora Vera? Em nome de Jesus Cristo, derrama agora, Espírito de Deus, essa multiforme sabedoria, para que nós possamos saber lidar com as vidas, resolver os problemas dela através da tua infinita sabedoria. E digo mais, em Apocalipse 4, Isaías 11, ali fala dos 7 Espíritos de Deus, um deles é o Espírito de sabedoria. Que venha sobre nós o Espírito de sabedoria com essa multiforme sabedoria de Deus. E todos esses Espíritos estão no Espírito Santo, porque eles caíram sobre Jesus. Então eu creio, Jesus ele falou, aquele que crê em mim, ele foi muito generoso, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Ele foi muito generoso. Mas eu creio que algumas das obras que Jesus operou, nós possamos também operar, porque Deus opera tudo em todos. É o mesmo Deus que age tudo em todos. 1 Coríntios 12, 6 fala que há diversidades nas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Todos, ele inclui a medicina, ele inclui todos. Mas tem coisas que ele resolve só pela igreja. E uma coisa que me chama muita atenção em Mateus 16, 14, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Louvado seja Deus. Falei para você que eu estava doido para pregar. Deixa Deus te usar, pastor. Mateus 16, 18, ele fala, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, a pedra é Jesus. Eu pregava errado. Falava que Pedro era pedra, não. E sobre essa pedra, sobre essa rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Então, eu não posso levar nada para o campo do singular. Eu. O inferno só não prevalece contra a igreja. Eu tenho que ser igreja. Eu tenho que levar as minhas orações, os meus problemas, as minhas dificuldades para a igreja. Há pastores, há bispos, há apóstolos, a igreja pentecostal, apostólica, tradicional, ela é ungida por Deus para não deixar o inferno te vencer. Muitas pessoas não vencem o inferno porque eles não agem como igreja. As portas do inferno só não prevalecem contra a igreja que é de Jesus Cristo. O ministério em que Jesus é o cabeça. E ele fala, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro já foi. Agora nós somos a igreja. Nós que vamos desligar as coisas das pessoas. Nós que vamos ligar. Mas é Deus que vai atuar. O poder é dele. Mas a gente tem que ser igreja, a gente tem que ser unido. Então não tem como mudar essas verdades. Quem vai se relacionar com as pessoas somos nós. Mas eu tenho que ser igreja, eu tenho que ser igreja o tempo todo. O culto é o tempo todo. Você está dormindo, é culto. Você acorda, é culto. É verdade. Não tem férias, meu irmão. Não tem férias. Então a multiforme sabedoria de Deus, ela está sendo derramada em alguns ministérios. Eu creio nisso em nome de Jesus. Para a gente poder resolver problemas. Deus resolver problemas através de nós. A igreja. A sua multiforme sabedoria.
Sabe, você vai estar conectado, você vai estar online com o Espírito Santo vai falar, é desse jeito. Teve uma vez, não é para me falar disso agora, para eu poder orar. Senhor, nós estamos orando ainda. Eu quero te agradecer por esse espaço maravilhoso. E nós aqui como igreja, estamos ligando na terra a tua multiforme sabedoria sobre alguns ministérios, sobre alguns líderes, sobre pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos, bispos, intercessores, levitas, sobre todas as áreas do ministério de cada um. Estamos ligando que essa tua palavra venha sobre todos, que a tua multiforme sabedoria venha sobre todos, e eles tenham essa marca de sabedoria, essa marca de poder resolver coisas que só o Senhor pode resolver. É é grandiosa, é a forma grandiosa que o Senhor resolve os problemas, que o Senhor cura as enfermidades, que o Senhor faz. E esses principados não terão mais poder contra a tua igreja. Essas potestades, esses dominadores, essas forças espirituais do mal. Porque o teu poder, a tua multiforme sabedoria, está sendo reconhecida agora dessas malignidades. Então essa palavra está sendo liberada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus para todos nós. Comecem a receber, aleluia. Louvado seja Deus. Deus está falando com pessoas aí. Eu creio, pastor. Tem pessoas sendo tocadas no interior. Tem pessoas sendo levantadas. Tem ministérios sendo levantados nessa unção. Em nome de Jesus, nessa mesma fé, pastor William. Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Quem crê, diga amém. Receba esse poder que vem do Senhor, que o Espírito diz às igrejas. Uma das coisas é essa. Em nome de Jesus. Louvado e seja Deus. Eu creio e eu sinto que Deus começou a abrir um espaço. Tem gente que vai sentir um vazio, não é um vazio. É um espaço para que venha essa multiforme sabedoria, mas é um pouco para cada. Para cada ministério que faz parte da igreja de Cristo. Receba. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Glórias Deus. a ti, Senhor. Oh, aleluias. Louvado seja Deus. Nós sentimos essa paz, Jesus. Essa presença sobrenatural sentimos. Muito obrigado. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Tem um cara que mandou um comentário aqui no chat da rádio aqui. Vê se dá pra ver aí. Acho que não vai dar, né? Pode falar. Não consigo ver. Fala aí. Vê se você vê aí. Não dá? Não, leia pra gente, por favor. Que assim todos participam. Daniel Renovado, eu amo a sua vida, pastor Evandro. Que Deus abençoe muito vocês. Ele escutou lá o comentário que você fez lá e ele agradeceu. Tá. Muito legal. Também tem o... Tá aqui também tem o Duda, né? Duda Mendes lá. É o baterista da... Mora em Santos. Uma benção também. Fora todos esses pastores também. É legal quando a gente faz uma transmissão e tem muitos pastores, né? Recebendo uma benção. A gente tá como igreja. Os caras estão intercedendo por nós. E você vê o pastor, ele foi ministrando, trazendo a luz da palavra no comentário. Cara, isso é demais, meu. Isso é tremendo, pastor William Martins. É uma Glória bênção, a Deus. Né? Quero agradecer, pastor, pela Amém. sua presença. Dizer que a gente
tinha até um. A gente faz até um gabarito, a gente pensa em algumas coisas assim que a gente vai perguntar. Tem até umas 3, 4 folhas assim. Mas a gente só tem um início, né? Depois Deus que vai conduzindo tudo, né? E aí eu vi que você estava aí brilhando aí nas suas Você colocações. sabe, uma coisa que eu aprendi com o mestre, doutor Naldo Soares, ele é mestre em oratória, ele falou, pastor, existem momentos em que a gente não tem que pregar, a gente tem que trocar uma ideia. Troque ideia com as ovelhas, saiba o estado delas, troque ideia com a igreja, vai na simplicidade e deixa Deus fluir, Glória a Deus. porque às vezes as pessoas querem conversar, serem ouvidas, ouvir. E claro, com contexto bíblico, eu aprendi isso com ele. Um dia eu quero ministrar alguns pastores, alguns líderes que estão muito cansados sobre uma palavra que Deus me deu há anos atrás, que está em Números 20. Para quem está muito cansado, não consegue nem mais cuidar de ovelhas, foi traído, detonado, exposto. Quero um dia poder ministrar essas pessoas aí no particular. Pastores, presbíteros, líderes de igreja. Essa palavra trouxe cura para a minha vida e cura para várias vidas. Amém? Amém, pastor. Eu Então é fico isso. conversando com você e o chat da rádio tá bombando aqui, graças a Deus. E Que essa bênção. entrevista também eu quero deixar aí registrada que a gente vai reexibir ela, né, pela rádio, Amém. porque as pregações, quando a gente faz aqui as lives, a gente disponibiliza lá, porque tem muitas pessoas que às vezes está trabalhando, né? Até minha esposa mesmo, ela tá na igreja agora, ela tá no culto, então depois a gente vai reexibindo, aí tem lá uma parte do site que as pessoas vai votando na administração que quer que volta no bate-papo. Então vai ficar tudo Ah, disponibilizado. eu vou ver porque a gente aprende com o Espírito Santo. Reaprende, fica mais forte. Cara, eu vi uma pregação falando que não dá para colocar vinho novo em odre velho. Você pode ler a mesma palavra, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, nunca ache que Deus vai vir com a mesma essência, a mesma palavra. Sempre se abra, não importa quem vai pregar, pede para Deus usar e sempre vai ter algo novo. Pode ser o versículo mais famoso, a pregação mais famosa, sempre vai ter algo novo ali, porque Deus é tremendo e infinito. É verdade. Eu converso um pouco e deixo a pessoa à vontade, a pessoa falar o que vem ao coração, né? Não tem muito script, não tem muito cabeçada, a gente deixa a pessoa ficar à vontade. Tem pessoa que canta, outras ministram, outros falam da carreira, outros falam do ministério, outros falam de Jesus. Então a gente deixa assim meio que livre, porque é tremendo, né? A pessoa sente a vontade, né? E vai passando. Quando vai ver agora, vai fazer quase 2 horas aí. E eu já tomei seu tempo demais. Queria te agradecer muito. Eu também te Sei que agradeço. aqui na Zona Leste, aqui, as pessoas que curtem, né, o samba gospel, muitos artistas, muitas pessoas que tava na noite aí, agora tá na igreja. Tem pessoas que ainda tá na noite, mas é da igreja. Então a gente quer mandar um abraço a todos eles e você é uma peça fundamental aí. Às vezes você pode pensar que, nossa, não, porque a gente não tem muita dimensão da onde a gente consegue chegar, né? Mas aqui na Zona Leste aqui as pessoas comentam muito, tanto de você quanto do Dinei, do Pezinho,
do menino que era do Soweto lá. O Então as pezinho, pessoas. o pezinho é uma bênção. Então, dá muita oportunidade para as pessoas também, né? Então é aí as pessoas que quando tocam na noite, quando entra para a igreja, eles ficam procurando se associarem, né? Aí liga, "Pô, onde tem samba gospel, o pessoal gosta de curtir um samba e tal, quer Eu a tenho, gente eu faço parte da célula do samba com o Helder Mota e a gente faz um rodízio lá, então a gente ministra também. Eu faço lives no Instagram do pastor Evandro Arte, de segunda a quinta, às vezes é de segunda a quinta direto, às vezes um dia sim, um dia não. Eu oro para ver se Deus me dá alguma coisa, senão eu deixo o pessoal se alimentando do tema passado. Ontem a gente pregou sobre tentação. É um tema pouco falado, mas foi muito forte. Deus é ministrou a uma todos benção. nós, inclusive eu. Tentação, lá tem vários temas. Então é isso, eu quero falar só do meu ministério. Gosto de pregar, sou parceiro. O Evangelho do Reino, o Evangelho interdenominacional, que é para a raça humana, certo? E os pastores que conseguem manter as ovelhas na igreja são os heróis. Mas a gente tem que se Uma preparar benção. para receber novas vidas. E tem que saber lidar com Verdade. todos eles. O O pastor cara, Paulo mandou um abraço, gostei do pastor, tem Bíblia, obrigado. traz mais esse vaso, é muito bom. Os pastores tudo aqui, tudo agradecendo, mandando um Eu abraço, agradeço. Eu agradeço. porque você é uma figura popular, né, cara? Você é uma personalidade do samba aí, né, meu? Você, A seu gente, irmão, vocês fez é, história, ainda faz, né, meu? E agora tá graças a voltando Deus. tudo de novo, né? As pessoas descobriram que o conteúdo de 80 e de 90 é muito rico, né? E começaram a regravar e tudo isso voltou. E a gente que é velhinho aí, a gente gosta muito e quando a gente vê uma pessoa que tem compromisso, né? Eu acompanho muito as suas lives, né? A gente tem bastante amigo em comum também, mas é muito legal quando a pessoa cede um espaço. Você falou uma coisa para mim uma vez que eu guardei que Qual foi? uma pessoa só sendo tocado já valeu a live, né? Então, graças a Deus aqui hoje, né, a gente vê que muitas pessoas comentando que foi tocado, então é isso que a gente gosta de ouvir. Imagina, imagina Jesus na casa de Mateus. Imagina Jesus na casa de Zaqueu. Imagina, Uma né? benção, né? Imagine os encontros que Jesus teve quando ele chamou dois, três, falou: me segue. Cara, a gente é predestinado, a gente foi criado para boas obras, então o próprio Deus permitiu a gente ter experiência com muita coisa. Moisés, ele foi criado com hieroglifos, com toda a cultura egípcia. Ele foi criado num castelo, né? Com certeza. E depois ele saiu de lá e você vê, é, agora que descobriram há tantos anos aí a pedra Roseta, coisas egípcias. Imagine se a Bíblia fosse escrita naquela língua. Será que iriam achar? Deus é muito sábio, né? Então Certeza. até a Bíblia escreveu nessas linguagens populares, a gente poder ter acesso, porque ele sabe o que vai acontecer em cada tempo. Eu fico babando, eu falo, Senhor, o Senhor está sempre lá na frente, além de ter criado tudo, e humilde, né? E ele, Certeza. uma coisa que eu acho muito legal, no versículo 10 de 1 Coríntios 2:10, ele fala, mas Nolo revelou pelo Espírito.
porque o Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. Quando a gente entende o caminho do Espírito, a gente descansa. O Espírito ele vai investigar todas as coisas, as profundezas de Deus, para nos revelar. Então você tem que esperar. Aí imagine quando o Espírito traz os sentimentos mais íntimos de Deus para você, para alguém. Cara, isso Uma é benção. É tremendo. maravilhoso. E a Maravilhoso. gente vê, né? Tem pessoas que a gente fica pregando, tem pessoas que você fala, quer aceitar Jesus como seu salvador, a pessoa fala, ah, não, cara, nossa, hoje não. A gente vê as pessoas que têm um cuidado com a vida financeira, um cuidado com os seus bens materiais, com os seus trabalhos, né? Faz não sei quantas faculdades. Aí você vai falar sobre o que mais importa, ela deixa para depois, mano. É impressionante, né? Mas a semente foi plantada. Eu Ela creio. ouviu. Ela ouviu. A gente tem Ouviu que e pregar. A gente tem que pregar a toda criatura. A toda criatura. Então, para que Deus chamou? Por exemplo, você está aqui, a tua rádio pode ir para o mundo inteiro, né? Olha que coisa maravilhosa. Podem te ouvir do mundo inteiro através das redes sociais. Só alguns países que não entram certas redes sociais, mas não entra a Bíblia, mas ouviram, né? Não deixaram entrar porque se sentiram incomodados. tem um amigo aqui, Marcelo, aqui de Israel. Ele falou que depois ele vai olhar que agora ele tá. Eu mandei o link para ele, deu uma olhadinha e saiu. Mas Manda que um nem abraço você para ele. falou, né? Ele vai Aí, ó. estar vendo, O é cara tá em Israel. 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 Tá louco. Tá vendo? E é isso aí. Fechou? Vamos, Fechou. vamos. Como é que você Agora, costuma encerrar? agora eu quero orar. Bem, Hoje não tem como eu ficar citando um por um, né? Porque eu acho que deu aí um. Nessa transmissão aqui foram 15 pessoas, né? Mas ao total acho que deu umas 50 ou 60 mais ou menos por aí. glória a Deus. Então fica difícil falar um por um, então a gente fala num contexto geral e também todas as pessoas que depois vão ter acesso, né? Pastor William, Que é nós. o William Martins, né? Flávio Barros, aqui também passou o Pastor Paulo, Márcio, é, cadê ele? O Wellington. Agora foi para a parte de cima. Mas aqui deu umas 15. No chat ali deu mais umas 15. Aí contando com tudo, Benção. acho que deu umas 60 mais ou menos. Por aí. Isso vai se multiplicar, né? A Vai gente se aprende uns com multiplicar. os outros, vai se multiplicar. Então eu quero agradecer demais aqui a sua participação na nossa humilde rádio. E Tamo junto. que a gente possa fazer alguma coisa depois juntos, né? Um samba gospel, alguma ministração, a gente marcar alguma data. Que eu tenho vontade de visitar também o seu ministério e formar Uhum. essa aliança, né? Está aí na Você norte, nós pode, estamos aqui na leste, amém. Você pode né? visitar no virtual, no arroba Pastor Evandro Arte no Instagram, Arte com Temudo, e nós fazemos cultos presenciais a cada um mês, reunindo todas as células, é híbrido, né? Presencial e virtual. A gente faz células na casa das pessoas e tal. É a maneira que Deus usa nosso ministério. E o virtual também, como esse aqui. Um abraço aqui para Alessandra Felício. Louvado seja Deus. Oi, Alessandra. Grande abraço. Deus abençoe a paz. Então eu quero fazer uma oração, nós Amém. encerrarmos aí Amém. Muito e obrigado. que essa seja a primeira de várias aí. E Amém. também quero orar pelo Duda também que está com Covid e que a gente possa ser tocado pelo Espírito Santo, né? Poderoso Amém. e eterno Deus,
Estamos aqui mais uma vez entrando na sua grande presença, meu Deus. Amém. Pedimos perdão nos nossos pecados, atos, pensamentos, das nossas Amém. falhas, meu Deus. Agradecemos o nosso fôlego de vida. Agradecemos, meu Pai, nosso deitar, nosso levantar, seu infinito amor, meu Pai. Deus amado e Pai poderoso, que o Senhor possa, meu Deus, receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa entrar em cada lar nesse momento, visitando em todas as áreas, meu Deus, afetivo, sentimental, principalmente, meu Deus, na área da saúde, e por que também não dizer na área financeira, né, meu Pai? O Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor possa, meu Deus, aqui nessa transmissão, meu Pai, tocar a cada um, e que muitas vezes nós pedimos, né, meu Pai, apenas bênçãos, mas muitas vezes a sua palavra vem para nos corrigir e para nos levantar diante da tua presença, meu Pai. Visita cada um que está tendo acesso a esse conteúdo, Pai. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, pois Deus é a honra, a glória e todo o louvor. Graças a Deus. Amém. Amém e graças a Deus. Você permite eu dar a bênção apostólica? Eu ia comentar disso, pode ficar à vontade, pastor. Vamos fazer a oração universal do Pai Nosso e da bênção apostólica? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o amor do Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo venha em dobro sobre cada um de nós, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.